Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a construir as bissetrizes internas de um triângulo. Lembrando que a gente está tratando dos principais segmentos notáveis de um triângulo. E cada vértice de um triângulo vai possuir uma bissetriz relativa a ele, beleza? O que é a bissetriz, pessoal? É o segmento de reta que parte de um vértice, dividindo o ângulo daquele vértice em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos que vão ter a mesma medida. Então, primeiramente, vamos mais uma vez construir o nosso triângulo. Nós vamos fazer um triângulo de lados 5, 6 e 7, portanto um triângulo escaleno, com todos os lados diferentes. Nós podemos começar com o lado 7, se a gente preferir, isso é arbitrário. Então a gente faz um segmento com a nossa régua de 7 centímetros. Depois, com o auxílio da régua, nós vamos abrir o compasso em uma das outras medidas, ou seja, se a gente já fez o segmento de 7, ainda falta o de 5 e o de 6. Vamos então abrir o compasso primeiramente na medida de 6, mas isso é arbitrário também, você pode abrir no de 5, se quiser por primeiro. Escolhe um dos pontos, eu vou escolher a extremidade direita, e faz um pequeno arco acima do seu segmento. Então, ó, aqui está o nosso arco. Agora, mais uma vez, com o auxílio da régua, você vai abrir o seu compasso na medida do lado que falta, ou seja, no meu caso aqui, 5 centímetros. E na outra extremidade, você vai colocar o seu compasso e vai traçar também um pequeno arco, de tal modo que ele intercepte o arco que você já desenhou. Então, ó, tem que ter um ponto em comum, o ponto de intersecção. E aqui estará, então, o terceiro vértice do nosso triângulo. Vamos chamá-lo de ponto C. Vai ser o nosso vértice C. Lembrando que essa extremidade aqui nós também damos um nome para ela, podemos chamar de A, e aqui podemos chamar de B. E agora, com o auxílio da régua, a gente vai unir o ponto C ao ponto B, formando então o lado BC, e depois vamos unir o ponto A ao ponto C, formando o lado AC. Aqui nós podemos colocar os tamanhos, para a gente não esquecer. Beleza. Então, como dito no início do vídeo, a bissetriz interna é aquele segmento de reta que parte de um vértice e divide o ângulo formado por esse vértice exatamente ao meio, beleza? Então, em cada um desses vértices, nós já sabemos que existe um ângulo. Aqui está o ângulo A, aqui está o ângulo B e aqui está o ângulo C, geralmente representado com um acento circunflexo em cima. Tá? Então, este ângulo aqui seria A chapéu, este aqui B chapéu e esse C chapéu. A bissetriz, portanto, é aquele segmento que vai dividir este ângulo aqui, cada um destes ângulos, exatamente ao meio. Como que a gente constrói esse segmento? O primeiro passo é, nós escolhemos um vértice. Vamos começar com o vértice A. E nós devemos perceber os dois lados que formam o ângulo A, ou seja, o lado AB e o lado AC. Perceba que o ângulo formado aqui pelo vértice A, ele precisa desses dois lados do triângulo para ser formado. Diante disso, a gente vai colocar a ponta seca no vértice A e com uma abertura qualquer do nosso compasso, mas de tal modo que consiga riscar os dois lados do triângulo que constroem um ângulo A gente vai fazer um pequeno risco então no lado AC e com a mesma abertura um pequeno risco no lado AB. Veja, tivemos dois arcos, pequenos arcos aqui, nos lados adjacentes ao ângulo A. Os pontos de encontro com esses lados, nós vamos nomeá-los. Então aqui a gente pode chamar de ponto D e aqui de ponto E. Depois, com a ponta seca do compasso no ponto D, nós vamos abrir o nosso compasso o tanto que a gente achar bom, de preferência que ele saia do triângulo, e vamos traçar um pequeno arco. Depois, com a mesma abertura no ponto E, nós vamos traçar também um outro arco de tal modo que intercepte o arco que a gente acabou de desenhar. E aqui está, então, ó, o ponto de intersecção. Vamos dar um nome para ele também, vamos chamá-lo de F. Agora, com o auxílio da régua, lembrando que nós estamos traçando a bissetriz relativa ao vértice A. Este ponto F, nós vamos uni-lo com o vértice A. Então você coloca a sua régua o melhor possível que você conseguir e junta os dois pontos. Essa semirreta formada, que parte de A e vai até F, é a bissetriz interna do vértice A do triângulo ABC, ok? Então, formamos a primeira bissetriz. Vamos, como de costume, fazer a nossa legenda, ok? Então, vamos lá. Nós temos o vértice, nós temos a bissetriz e nós temos os pontos auxiliares. Como todo triângulo tem três lados, então vamos fazer outras três linhas aqui na nossa legenda. Aqui será o vértice A, depois o vértice B e depois o vértice C. Como acabamos de ver, a bissetriz do vértice A é a semirreta que vai do ponto A até o ponto F. Por ela ser uma semirreta, é claro que ela continua depois de F. E os pontos auxiliares foram os pontos D e E. Não precisa colocar o ponto F porque ele já faz parte da bissetriz. E agora a gente repete esse processo nos outros vértices do nosso triângulo ABC. Então, mais uma vez, com o auxílio do compasso, a gente coloca a ponta seca no próximo vértice, o vértice B, com uma abertura qualquer que nos possibilite riscar os dois lados adjacentes do ângulo B,
Nós vamos lá e fazemos uma pequena marcação no lado AB e outra pequena marcação no lado BC. E aqui agora nós podemos dar nomes aos pontos de intersecção desses arcos com os lados. Então aqui nós podemos chamar de ponto G e aqui de ponto H. Agora, com a ponta seca no ponto G, nós traçamos um pequeno arco fora do nosso triângulo. E com a mesma abertura, lá no ponto H agora, nós traçamos outro arco até ele interceptar o arco que a gente tinha acabado de fazer. Isso vai nos gerar um ponto de encontro, um ponto de intersecção, que nós chamaremos de ponto I. E ele vai ser o ponto que vai pertencer à bissetriz do vértice B. Então, colocamos a nossa régua lá, o melhor possível, e traçamos a nossa bissetriz. Voltamos para a nossa legenda. Vértice B, bissetriz formada, BI. Pontos auxiliares, G e H. Agora, por fim, no vértice C, mais uma vez, a ponta seca do compasso lá no vértice C, uma abertura que nos permita fazer dois pequenos cortes, dois pequenos arcos nos lados adjacentes, ó, então no lado CB e no lado AC. Então, neste encontro nós temos um ponto e neste outro encontro também temos um ponto. A próxima letra que a gente vai ter que usar é a letra J, então podemos chamar este ponto aqui de J e este aqui de K. Com o compasso no ponto J, nós traçamos um pequeno arco fora do triângulo em direção ao vértice C. Então vamos lá. Com a mesma abertura, agora no outro ponto, ponto K, nós também traçamos um pequeno arco até ele interceptar o arco que a gente acabou de desenhar. Então aqui está o ponto de intersecção, que nós podemos chamá-lo de ponto L. Por fim, com o auxílio da régua, a gente une o ponto C e o ponto L. E aí está a bissetriz do vértice C. E lá na nossa legenda, a gente mais uma vez, no vértice C, vamos colocar que a bissetriz formada é CL. E os pontos auxiliares foram os pontos J e K. Percebam o seguinte, essas três semirretas, ou seja, as três bissetrizes internas do nosso triângulo ABC, elas têm um ponto de encontro, embora aqui tenha dado uma leve diferença. Eu vou traçar com caneta azul para vocês verem exatamente onde deveria ter sido a bissetriz do vértice C. Ela deveria ter ficado um pouco mais para a direita, porque o ponto de intersecção seria mais ou menos aqui. Mas é normal ter esses desencontros por causa das diferenças, como a gente já falou nos outros vídeos, da medida da régua, do grafite do lápis ou da ponta da caneta, etc. Mas o importante é a gente saber que existe esse ponto de encontro entre as três bissetrizes internas. E a gente vai dar um nome para ele. A próxima letra é a letra M. Então, aqui na nossa tabelinha, a gente vai colocar embaixo, M. É chamado de incentro. E ele é o ponto de intersecção das três bissetrizes. Ele é chamado de incentro pelo seguinte motivo. Eu vou tentar colocar a ponta seca do meu compasso justamente o mais exato possível na onde é o nosso incentro aqui, o encontro das três semirretas das bissetrizes. E esse ponto recebe o nome de incentro porque ele é o centro da circunferência interna do nosso triângulo. A gente consegue desenhar uma circunferência em qualquer triângulo. E ela tem uma característica muito especial. Ela é o que nós chamamos de inscrita, ou seja, ela tem um ponto em comum com todos os lados do nosso triângulo. E nesse triângulo em específico, o ponto central dela é o incentro. Isso acontece com todos os triângulos, tá? O incentro sempre vai ser o centro da circunferência inscrita dentro do triângulo. Para ela ser uma circunferência inscrita, ela precisa ter um ponto em comum com cada lado. E para finalizar, visto que a bissetriz é aquela semirreta que divide os ângulos internos do nosso triângulo exatamente ao meio, nós devemos nos lembrar de como a gente nota isso dentro do triângulo, como que a gente marca isso. Então, por exemplo, se nós pegamos a bissetriz do vértice A, que é a semirreta AF, isso significa que este pedacinho aqui do nosso ângulo tem exatamente a mesma medida que este outro pedacinho, e a gente representa com esses tracinhos quando tem a mesma medida. De modo semelhante, aqui no ângulo B também, só que agora a gente vai usar dois tracinhos, porque a gente já usou um tracinho. Então, para cada medida que a gente não conhece, a gente vai aumentando um tracinho. Só que eu sei que este pedacinho aqui do ângulo B é igual a este outro pedacinho, por isso que a gente usa dois tracinhos também, porque eles têm a mesma medida. E por fim, o ângulo C, a gente vai usar três tracinhos para representar. Então, este ângulo aqui mede o mesmo que este daqui.